quando pecamos, nós o fazemos contra Deus, afetamos essa relação, ofendemos a Deus em primeiro lugar. E quando isso está bem claro, isso nos ajuda a que nós paremos para pensar. Não sei até que momento que vocês me ouviram, mas eu estava dizendo que nós vamos começar nessa jornada do profeta Jeremias, esse jovem que foi chamado para entregar a mensagem ao povo de Judá, numa época muito difícil, né, de rebelião contra Deus. Se hoje a dificuldade é com a tecnologia, lá talvez a dificuldade era outras, né? Era época de teimosia, de idolatria, de escolhas equivocadas, que ao final resultaram no castigo que foi o povo ser levado para o exílio na Babilônia. Nas 6 mensagens anteriores dessa série, nós fomos até a primeira parte do capítulo 3. Hoje nós leremos e meditaremos juntos na segunda parte, dos versos 19 ao 25, e eu leio aqui, se a tecnologia me permitir, na nova versão transformadora. Diz assim a palavra do Senhor: disse comigo, como eu gostaria de tratá-los como filhos. Meu maior desejo era lhes dar esta linda terra, a herança mais excelente do mundo. Queria que me chamassem de pai, que jamais se afastassem de mim. Mas você me traiu, povo de Israel. Foi como esposa infiel que abandona o marido. Eu, o Senhor, falei. Ouvem-se vozes no alto dos montes, choro e súplicas dos israelitas, porque escolheram caminhos tortuosos e se esqueceram do Senhor, seu Deus. Meus filhos rebeldes, diz o Senhor, voltem para mim, e eu curarei a rebeldia de seu coração. Sim, nós voltaremos, o povo responde, pois tu és o Senhor nosso Deus. Nossa idolatria nas colinas e as orgias religiosas nos montes não passam de ilusão. Somente no Senhor nosso Deus Israel encontrará a salvação. Desde a juventude observamos nossos antepassados desperdiçarem com algo vergonhoso tudo o que trabalharam para ter, rebanhos e gado, filhos e filhas. Que a vergonha nos sirva de cama e a desonra de cobertor, pois nós e nossos antepassados pecamos contra o Senhor nosso Deus, desde a juventude até hoje, nunca lhe obedecemos. E que a palavra do Senhor, que o Espírito de Deus nos ajude a ouvir a palavra de Deus hoje, recebendo no nosso coração e abertos para a transformação que o Senhor deseja em nós a partir da sua palavra. O cenário, irmãos e irmãs, aqui descrito pelo profeta Jeremias, de uma contínua idolatria, esse cenário é desolador. Ele nos fala de caminhos tortuosos, de esquecimento do Senhor, de choro e súplicas por causa disso. Deus, então, falando ao povo, lhes alerta sobre a sua rebeldia, sobre a sua infidelidade ou sobre a sua idolatria. E lembremos juntos aqui, na Bíblia, em especial nos profetas, a idolatria ela é definida pela substituição de Deus, o único Criador, por qualquer outra coisa, que pode ser a substituição de Deus por uma pessoa, por um objeto, por uma outra crença, ou pela confiança em algum projeto, ou ainda talvez por uma idolatria de si mesmo. Uma idolatria do seu corpo, das suas habilidades, dos seus sentimentos, das suas escolhas, das suas próprias perspectivas e opiniões sobre tudo, ou das suas necessidades. Quando colocamos qualquer uma dessas coisas no lugar que só Deus pode ocupar nas nossas vidas, o que acontece é justamente uma idolatria. Essa idolatria, na época de Jeremias, há 6 séculos antes de Cristo, ela estava acontecendo nas colinas, nos montes, nessas orgias religiosas. Eles construíam altares com ídolos e nessas buscas eles almejavam conseguir saúde, riqueza, fertilidade.
tanto no mundo da agricultura que eles viviam, como fertilidade para, nos seus filhos, para ter filhos e filhas. Não há nada de errado nessa busca. O problema é que a maneira como eles estavam buscando, diz o profeta, Deus através do profeta, elas não passam de ilusão. Ilusão ou engano na Nova Versão Internacional, ou ainda na Bíblia Hebraica, não passam de futilidade, porque eles estavam indo atrás daquilo que não corresponde, daquilo que não podia atender às expectativas deles, que não podia preencher esse sentido para a vida deles. E, nesse sentido, essa busca através de algo que não tem o poder ou a capacidade de atender às expectativas deles, seria um vazio, não passava de uma ilusão. O que nós temos aqui nesse texto, então, é a descrição, e todo o livro do profeta Jeremias, de um longo caminho de desencontros. Ou seja, no texto nós vemos isso, que ele nos fala sobre os caminhos tortuosos no verso 21. Era uma jornada difícil, de um futuro incerto ou sombrio, porque eles se esqueceram do Senhor, no verso 21, algo que já vinha acontecendo por um longo tempo. Um longo caminho, nos diz o texto, de desperdício. Verso 24 já nos diz que é algo que acontecia desde a juventude, uma conduta que seus antepassados já tiveram, também no verso 24. E depois ele repete no verso 25, nós e os nossos antepassados, aqueles que vieram antes de nós. Assim, nós temos a dimensão de uma responsabilidade histórica. E depois, o desde a juventude, que se repete no verso 25, lá no verso 25 vai aparecer desde a juventude até hoje. Ou seja, nos mostra que também é uma responsabilidade presente, atual, a que eles não podiam se furtar, não podiam se eximir da sua responsabilidade, da sua culpa, na maneira como eles estavam vivendo, diante de Deus e uns com os outros. O resultado desse longo caminho de desencontros e dessa rebeldia é algo dramático. A descrição aí do profeta é de que era um caminho tortuoso, cheio de choro, de súplicas, de vergonha e desonra. O profeta utiliza as imagens da traição e da infidelidade como metáfora dessa tragédia que acontecia na vida deles. O que fazer diante disso? Diante dessa contínua idolatria, dessa busca que era uma ilusão, desse longo caminho de desencontros, de escolhas erradas, o que fazer? Lembramos que os profetas, eles são justamente usados para trazer uma palavra de Deus para nos alertar, para denunciar onde está o erro e anunciar com algum nível de esperança, ou colocando a esperança no lugar certo, por onde pode haver arrependimento e restauração. Quando observamos esse texto de hoje, então, como é que o profeta Jeremias nos ajuda, denunciando e anunciando nessa passagem, dando-nos algum alento de esperança? É interessante que ele usa dois conceitos importantes aqui e duas metáforas. Primeiro, os dois conceitos que Jeremias usa. O primeiro deles é esse de que se nós pecamos contra o nosso Deus. O sentimento, então, de vergonha, de desonra, Jeremias vai nos ajudar nisso. Ele tem sua força maior, a sua potência, a sua capacidade para nos transformar, ou de nos colocar naquele lugar onde é possível uma transformação, quando e se a consciência que temos de nossos erros nos leva a essa compreensão de que essas atitudes ou esses erros são feitos contra o nosso Deus. E Jeremias vai nos dizer, isso nos humilha, nos envergonha, nos leva a uma dor profunda, deveria nos levar a uma dor profunda, sobre como isso afeta, em primeiro lugar, a nossa relação com o próprio Deus. Não como uma vergonha ou culpa, vejam bem, em primeiro lugar, diante dos outros. Talvez justamente porque a vergonha ou culpa diante de outras pessoas não seja algo tão forte como aquilo que nós experimentamos como a culpa verdadeira diante de Deus.
E outra razão, possivelmente, é porque o foco de estar preocupado com os que outros irão pensar de nós já seria um foco errado desde o início. Ou seja, porque quando eu, na verdade, eu só estou preocupado com o que os outros estão pensando de mim, a preocupação seria mais com a nossa própria imagem, com a nossa própria reputação. Isso não nos ajuda, porque estamos, de novo, assim, autofocados, autocentrados. Mas quando nós recuperamos essa dimensão de que o pecado é contra Deus, afetando essa relação mais importante e profunda que nós jamais podemos imaginar ou conceber, que é a nossa relação com aquele que é a origem da nossa vida, que nos ama e que deseja que seus bons propósitos de vida e paz sejam realizados em nós. É assim quando essa dimensão do pecado ganha a proporção e a perspectiva correta, adequada em nossas vidas, que nos ajuda para a transformação. Ou seja, se pecamos, quando pecamos, nós o fazemos contra Deus, afetamos essa relação, ofendemos a Deus em primeiro lugar. E quando isso está bem claro, isso nos ajuda a que nós paremos para pensar. Como é que, então, a minha vida está sendo, na minha relação íntima com Deus, em primeiro lugar, está sendo afetada? E como é que, então, a minha vida pode ser fonte de paz e vida e não de destruição, para levar paz e vida aos outros? Porque Deus, em primeiro lugar, quer que eu, nessa relação íntima e pessoal profunda com Ele, experimente paz e vida numa relação adequada, boa, correta, com meu Pai do céu. E assim a nossa vida, vai ser fonte de paz e vida para outros também. E o segundo que Jeremias fala aqui é que somente em Deus, nosso Senhor, encontramos a salvação. Ou seja, as palavras de Deus para Jeremias, para que ele as entregasse ao povo, que era o povo de Israel, o reino de Judá, na parte do sul, eram desde o princípio palavras missionárias, no sentido em que não eram apenas para aquele povo Israel, mas para todas as nações. Logo no começo do livro do profeta Jeremias, temos que ele havia sido chamado como profeta para as nações, no capítulo 1, desde o seu chamado inicial como profeta. Então, esses outros, os estrangeiros das outras nações, eles aparecem já nos capítulos iniciais do livro como aqueles que têm os ídolos, por quem as pessoas do povo de Deus estavam indo atrás desses outros ídolos, porque estavam apaixonadas, seduzidas por esses deuses estrangeiros. E o problema, então, é que o alerta foi repetido uma e outra vez: esses ídolos são inúteis. E vocês mesmos, ao seguirem esses ídolos, estão se transformando em pessoas inúteis. Foi o alerta que vimos no começo do livro de Jeremias. E aí o alerta uma e outra vez vai aparecer com a seguinte chamada: voltem, voltem, voltem para o Deus eterno, o único Deus, porque somente nele vocês podem encontrar a salvação. Talvez essa mensagem não é popular no sentido de que ela não é inclusiva, ou para aqueles que às vezes buscam seguir, manter a prática de acender uma vela para Deus e outra para o diabo, como fazia o Riobaldo Tatarano, o personagem do Grande Sertão Veredas. Então, dizer que não dá para ficar acendendo uma vela para Deus e outra para o diabo pode não ser a mensagem mais popular ou mais inclusiva, mas é o alerta que vem de um Deus que é zeloso de uma relação única, especial, exclusiva, pessoal com o seu povo. Talvez por isso mesmo que esse Deus é zeloso e chama para essa relação única, exclusiva, pessoal, íntima com ele mesmo, que nós temos essas duas metáforas bem íntimas e especiais que ele usa para nos falar como deve ser a nossa relação com Deus. As duas metáforas que Jeremias usa primeiro, a relação filial de filhos para com seu pai, e depois vamos ver a da relação conjugal, amorosa e fiel, que deve haver entre um marido e uma esposa. Primeiro, vejamos essa metáfora da relação filial de filhos com o seu pai. Deus, falando com Jeremias, lhe disse: como eu gostaria de tratá-los como filhos,
queria que me chamassem de pai e que jamais se afastassem de mim. Todos nós podemos nos remeter a essas experiências que, com a graça de Deus, para muitos, né, experiências lindas e positivas, tanto com os nossos pais como com os nossos filhos, ou também nos ajuda a pensar no aspecto difícil que algumas pessoas experimentam quando são experiências difíceis entre pais e filhos, porque reconhecemos que essa é uma metáfora poderosa, que chega ao nosso coração, porque ela nos ajuda muito a entender o coração de Deus. Para aqueles que não são pais, eu lhes conto que muitas vezes eu já ouvi esse testemunho de um pai ou de uma mãe depois de terem o seu primeiro filho. E era algo assim, que ao ser pai ou ao ser mãe, a pessoa diz, agora eu entendo mais, algo mais do coração de Deus, ou de uma maneira mais profunda que eu jamais havia conseguido entender antes. É claro que tem pai e mãe que também dizem assim, né? Agora eu entendo mais a paciência e a misericórdia divinas, porque a minha paciência eu já perdi há tempos, né? E os filhos e filhas que não gostarem dessa parte, dos pais perdendo a sua paciência, por favor, me perdoem, e vocês sempre podem ir lá e se queixar com os pais celestial de vocês, porque é melhor que a gente, né? Bom, mas vejam, que profundo e que forte Deus se apresentar como nosso pai e nós como seus filhos. Ao longo de todas as escrituras isso acontece, até aquela que possivelmente seja a parábola mais conhecida já contada por Jesus, a parábola do filho pródigo, ou, como alguns preferem chamá-la, a parábola do pai generoso. O coração de Deus visto através do coração daquele pai, e, por sua vez, o nosso coração ambíguo e enganoso, através das atitudes e escolhas tanto do filho mais novo como do filho mais velho. Ouro puro, né, das escrituras, da palavra de Deus, para nos ensinar verdades importantes acerca do caráter do coração do Pai, acerca de nós mesmos, acerca da vida. Outra metáfora para nos revelar verdades aqui importantes é essa tão usada por Jeremias e também por outro profeta, Oséias, que é sobre a relação entre marido e esposa, né? Ou seja, a relação conjugal como uma metáfora desse amor e dessa relação íntima e especial nossa com Deus. Nessa passagem, o profeta nos fala de abandono e infidelidade, e assim entendemos melhor a dor causada por esse nosso abandono de Deus, descrita pelo Jeremias, por essa nossa infidelidade. E aí paramos para pensar, o que essas duas metáforas, pais e filhos, marido e esposa, nos revelam? Essa nossa relação com Deus é uma longa jornada. É uma longa construção de algo juntos. Até cantamos hoje a música juntos no começo do culto, né? A nossa caminhada com Deus não é algo para soluções rápidas, mágicas ou simples. Ela é uma relação amorosa nossa com Deus, que requer diálogo, que requer intimidade, que requer a construção contínua de boas bases para essa relação. Uma jornada de amor e de conhecimento mútuo para toda uma vida. Uma relação em que nós amamos e somos amados, nós perdoamos, voltamos, reconsideramos, construímos juntos, e assim nós encontramos paz e felicidade nas nossas vidas. Que bonitas metáforas que nos ajudam a entender esses caminhos de Deus na nossa vida. Para concluir, em meio a essas buscas idolátricas que não passam de ilusão, que nos levam a esses caminhos tortuosos de sofrimento e de destruição, a palavra de Deus nos lembra hoje que se nós pecamos, pecamos contra Deus, que somente em Deus, nosso Senhor, nós encontramos salvação, que Deus nos ama como um Pai perfeito ama os seus filhos,
E que a relação íntima e amorosa com Deus é algo para ser construído ao longo de toda uma vida, assim como deve ser a vida e a jornada entre um marido e uma esposa. Nesse amor do Senhor se nos renova a esperança, nesse amor do Senhor nós temos paz. Que Deus nos abençoe.